Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma sem enrolação. É o seguinte, galera, você ficou olhando para o mercado de fundos imobiliários, eles dispararam e você não conseguiu comprar nada, ficou olhando, tá aí um retardatário, perdeu o bonde. Só que eu tenho uma boa notícia para você. A crise da inflação e do juro alto nos Estados Unidos chegou, pegou todo mundo surpreso, o juro não caiu ainda. Isto pode ser a sua última oportunidade de investir em fundos imobiliários baratos. Portanto, fique nesse vídeo até o final. Estou caçando novas oportunidades para a carteira do canal. Achei uma lista do Santander. Vamos dar uma olhadinha aqui. Não é nenhuma recomendação, mas vamos olhar alguns FIIs, porque nos próximos dias eu farei um aporte novo na carteira do canal. Eu estou caçando aqui novas oportunidades. Mas antes de eu falar sobre tudo isso, já sabe, se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e me diga nos comentários qual fundo imobiliário não pode faltar de jeito nenhum numa carteira. Se muita gente falar o nome de um fundo específico, eu gravo um vídeo sobre ele. Então já me diga nos comentários que FII não pode faltar numa carteira. Sem enrolação, então, lembrando que eu tenho um podcast todos os dias no Spotify. Saiu aqui uma lista do Santander, dos FIIs indicados pelo Santander, ainda para o mês, ou seja, ainda para esse ano. Aproveitando essa oportunidade, são vários FIIs, não vai dar para falar sobre todos esses FIIs aqui. Então, vou pegar um de cada setor e a gente troca uma ideia, lembrando que não é nenhuma recomendação de investimento. O mercado continua aquecido de fundos imobiliários, já somos mais de 2,5 milhões de investidores. Quando eu olho para o passado, antes de 2018, o mercado era muito pequeno. 12 mil investidores, 20 mil, 30 mil, 100 mil. E aí, de repente, olha aqui a diferença de 2018 para 2024. Nós saímos de 208 mil investidores para 2,5 milhões. Foi tão forte essa pressão de gente entrando no mercado que até os influenciadores que falavam mal agora estão com vídeo para você ter a carteira, recomendado, relatório. Estão fazendo o caralho a quatro. Os caras nem gostam de fundo imobiliário. Só pegar para trás o canal 2022 para trás e achar um vídeo de FII. Não gostam, mas todo mundo teve que falar, porque é um produto com a cara do brasileiro. Ele te paga um rendimento mensal se você não fizer nenhuma cagada e te possibilita investir em imóveis com pouco dinheiro. É um baita negócio. Óbvio que investindo nos fundos certos, com cuidado, um percentual da sua carteira. E a gente já sabe, é matemática, tá? É histórico, que quando a Selic cai, a cota dos fundos acaba subindo. Isso é uma parada óbvia, tá aí na tela, a gente tem esse movimento, Selic para cima, FII para baixo. Selic para baixo, FII para cima, costuma ser assim. Então, nesse último movimento da Selic de queda, os FIIs já deram um baita tiro aqui subindo. Então, 2023 foi um belíssimo ano para o mercado. Quem acompanhou o canal aqui ganhou dinheiro. Só que, com essa história do corte do juros dos Estados Unidos ser mais lento e aqui também, a XP já elevou o risco, o mercado já está mais perigoso. A Selic pode terminar 2024 em 2 dígitos. Aquele papinho de 8,5 ano que vem já ficou para 9, de repente 10. Mas eu volto a falar, a gente sabe que a queda da Selic impulsiona os fundos imobiliários. Então, eu continuo confortável. O que eu quero? Boas oportunidades. Ah, mas o mercado caiu nas últimas 2 semanas. Ótimo! Se eu aporto todos os meses, é melhor comprar um fundo imobiliário a R$10 ou a 9,70 ou a 9,30? Então, já que eu aporto todos os meses, eu prefiro pagar mais barato. E vocês não esqueçam, pelo amor de Deus, que estamos no período do imposto de renda, tá aí, imposto de renda 2024, o prazo de envio da declaração já começou, termina dia 31 de maio. Quem tá lá na minha comunidade corre, porque eu gravei um workshop com a minha contadora, então quem tá na minha comunidade não vai passar aperto, tá? Você não vai passar aperto. Ah, Charlão, não tô na tua comunidade, porque eu nem sei investir ainda. Eu tenho um curso básico de investimento. Então lá é o seu ecossistema de investidor. Você aprende a investir aqui, no exterior, em criptomoedas, a viajar de graça. Eu sou repetitivo na questão da comunidade, porque quando a turma olha o preço, pensa, puta, eu deveria ter entrado antes. Só o que eu vou economizar viajando de graça ou não fazendo cagada nos investimentos, eu já teria reposto aí o meu dinheiro. Então, o mercado de FIIs continua aquecido. A gente tem a questão do imposto. Agora, vamos falar sobre alguns FIIs da lista do Santander. Caso eu ache algum FII muito interessante, eu separo ele e coloco no estudo para entrar na carteira.
De repente, enquanto você está vendo esse vídeo, tem uma notícia negativa de um, positiva do outro, não dá para eu fazer a cobertura de tudo. Por isso que é uma análise superficial, mas muito boa, porque daqui a gente pincela os que serão selecionados. Vamos começar falando do VILG11, é o Vinci Logística, ele possui mais de 160 mil cotistas, tem uma vacância abaixo de 10%, está abaixo do seu preço sobre valor patrimonial, vai ficar difícil achar fundo assim daqui a pouco. Não gostei do pagamento dele mensal, 0,61. Então vou precisar entender por que dessa queda recente aqui nos pagamentos. Ele vendeu algum ativo, o que aconteceu, se é inadimplência, mas 0,61 é muito baixo. Eu tenho que entender por que o Santander botou ele na carteira. É um fundo que tem uma receita média de aluguel aqui que pode subir, que tem potencial. Inadimplência baixa ainda, a gente viu que a vacância não é tão baixa, mas subiu. Olha só. Dezembro era 86 e agora já está 91. Mas eles estão negociando aqui algumas locações, você vai achar isso sempre no relatório do fundo, e o portfólio é interessante. O que poderia preocupar? Que 15% do fundo está em toque-estoque, mas é uma loja que pode se recuperar aí daqui a pouco com o mercado e tal. O fundo tem 82% de contratos típicos, 18% atípicos. Eu prefiro mais contratos atípicos. 31% está no e-commerce, o resto está mais dividido. A distribuição no país também é interessante. Normalmente os fundos têm muita coisa em São Paulo, aqui tem um pouco mais disperso. E você tem que ficar de olho no reajuste. Então muita gente me fala, os fundos imobiliários não repõem nem a inflação. Cara, quem fala isso não entende porra nenhuma do mercado. Os fundos reajustam a inflação e muitas vezes mais alguma coisa. Para quem nunca viu um fundo de logística, eu sempre gosto de mostrar, é esse tipo aqui de imóvel, esses galpões que vocês conseguem ver nas estradas, tá? Eles lucraram 10 milhões, projetam um dividendo maior no primeiro semestre, mas tem que tomar cuidado, a gente tem que entender aquela queda ali, se foi inadimplência, o que aconteceu, se ele vai vender alguma coisa. Eu tô de olho nesse fundo, mas não gostei do pagamento. Depois tem o RBRF11, que é o RBR Alpha Multi-Estratégia. Então, um fundo de multi-estratégia que ele pode atuar de várias formas. No caso, o portfólio dele tem 17 FIIs e 4 CRIs. Também está abaixo do valor patrimonial. O pagamento aqui se aproxima de 0,70. Eu considero 0,70 o mínimo para olhar de um FII, a não ser que ele tenha um potencial muito grande. Parte é em tijolo, parte é em papel, a composição. Isso aqui eu gosto, são mais de 100 mil cotistas, então o fundo também tem uma liquidez, no caso a liquidez média dele é de quase 3 milhões. Ele te mostra aqui no relatório, ó, a forma como ele atua entre tijolo e papel, as proporções em cada mês, em cada semestre, você pode olhar tudo isso aqui no relatório do fundo, esse é um ponto que você deve olhar. Também temos em destaque aqui como o fundo atua, galpão, shopping, recebíveis, outros. Você vai encontrar no relatório aqui quantos FIIs você tem de cada segmento e como eles estão performando. Se você quiser olhar por percentual do patrimônio, também temos. Então, o maior fundo imobiliário dentro desse fundo tem 9,9%. Ele não concentra tanto assim. Lucrou 7,28 milhões e tem um retorno potencial de 13%. Aqui tem que entender por que eles acham que o fundo pode ter esse retorno. Então vimos um fundo de logística, um fundo híbrido, ambos pagando abaixo do que a gente quer, 0,70, 0,75. Vocês vão ver que tem fundo pagando 0,90. Então, para que eu invista num fundo pagando 0,60, 0,70, ele tem que ter um potencial de alta, ou da cota ou dos dividendos. Porque senão, qual o sentido de eu investir num fundo que paga 0,60 se tem fundo pagando 0,90 também na mesma categoria de risco? Não faz muito sentido. Ah não, Charla, mas esse fundo de 0,60, ele tem uma vacância grande, se ele fechar essa vacância, a cota sobe muito, o dividendo sobe. Ah, beleza. Então tem um certo risco, mas pode me interessar. Essas análises básicas vocês têm que fazer. Depois nós temos o KNCR11, esse eu gosto, tenho na carteira, mas é sempre bom falar dos fundos para olhar como eles estão. É um fundo de recebíveis, de papel, possui ativos de papel de vários segmentos diferentes, está no seu preço justo e está pagando 0,92. Por que ele paga tão bem assim? Vocês já vão descobrir. Porque ele tem a sua correção no CDI. Então, enquanto a Selic estiver alta e o fundo estiver cumprindo com os seus compromissos, ele vai ter um bom pagamento.
fundamento, por isso que ele entrou na minha carteira. Então 98,7% do fundo tem como indexador o CDI. Cuidado, tem fundos que tem como indexador IGPM, IPCA, aí fundo tem uma oscilação maior. Agora, o fundo que é corrigido pelo CDI, ele é um reloginho. Ah, Charlão, então é ótimo? Mais ou menos. Tem ponto bom e ponto ruim. Se a Selic, bate na madeira que seria até bom para o mercado, caísse para 5%, esse fundo aqui ia pagar 0,35, 0,40 por mês, não 1. Então você tem que estar atento a isso. Muita gente entra só pelo dividendo. Você tem que olhar uma série de variáveis. Mas esse fundo está o quê? Uns 2 anos na carteira do canal, pagando muita coisa. Então no próximo vídeo da carteira, eu vou até mostrar quanto eu já recebi desse fundo. Sei lá, 20, 25% de dividendo em 2 anos. É muita coisa, é muita coisa. Ah, fundo imobiliário não dá dinheiro. Para quem não sabe investir, realmente não dá. Então ele corrige pelo CDI, vai pagar um dividendo muito interessante, mas a gente tem que sempre estar de olho na inadimplência e tudo mais. Depois nós temos o VGHF11, é um fundo híbrido também, bem grande, quase 400 mil cotistas, muitos ativos no patrimônio e ainda está abaixo do seu valor patrimonial. Está pagando 0,92 no último mês e quase 15% nos últimos 12 meses. Cuidado com esses fundos pagando muito, você tem que entender bem. Ele tem papéis dentro dele, majoritariamente a gente está vendo aqui que é um fundo de CRI, tá? E aí tem que entender quais são esses papéis, quais são essas dívidas. Se você quiser analisar, você pode abrir o relatório, você vai ver lá cada CRI, quem é, contra quem é esse CRI, né? Qual é o ativo, o segmento, o valor, quantos por cento do PL, qual é o indexador. Só que você não entende de dívida. Você não entende, você é um analista de dívida? Não. Então não queira entender. Como é que eu faço a análise? Quando eu quero investir em fundos de papel, eu escolho bons gestores e administradores, fundos grandes, que têm um risco menor, títulos AAA, que não paguem absurdo. Cara, quanta gente tomou no furico em 2021 ou 2022, alguém me corrija aqui. Eu não vou falar o nome dos fundos não, mas tiveram uns 2 ou 3 fundos que despencaram. Nunca tiveram na minha carteira antes de despencar. Depois eu comprei um pouco e vendi e fiz uma grana. Mas nunca tinham entrado na minha carteira. E a galera me cobrava. Pô, Charlão, não vai botar o fundo tal? Tá pagando 1,40 ao mês, 1,60. E eu falava, cara, que tipo de título tem dentro de um fundo pra pagar tanto assim? Quem tá tomando essa taxa toda? Uma hora vai dar merda. E deu. Então, eu não vou buscar uma rentabilidade grande, mas que depois o fundo cai 30%, 40%, 50%. O que adiantou ganhar 1,40 durante 3 meses? Então, cuidado. Fundo de papel, cuidado redobrado. Fundo de tijolo a gente entende de forma mais facilitada. Também saíram algumas notícias aqui, dividendos menores. A gente pode ficar de olho, tá? O próximo é o Vino 11. Já entrou, já saiu da carteira do canal umas 30 vezes. É o 20 Offices. Ele é de lajes comerciais, é de outro segmento que mais apanhou na pandemia e depois. É composto por 10 imóveis, mais de 150 mil cotistas e está muito abaixo do seu valor patrimonial, muito abaixo mesmo. Pagou quase 0,70 no último mês, até relativamente interessante. Esse fundo aqui oscila muito. Vendeu a fração de um imóvel, então ele pode gerar um resultado que não será recorrente. Cuidado também com isso tudo. E o grande problema desse fundo é que ele tem uma concentração em apenas um pagador de aluguel. A gente já vai conseguir enxergar. É um fundo com uma inadimplência de 0, isso é um ponto positivo, mas olha o perigo aqui. Apesar dele ter 70% dos contratos atípicos, o que é bom, e de ter uma divisão boa entre Rio e São Paulo, 39% do fundo, 39%. Está diretamente ligado à Globo. Se a Globo decidir não vou pagar aluguel, pronto, o fundo vai ficar sem 40% da receita. Fora que todos os fundos têm uma alavancagenzinha. Eu preciso até falar mais no canal sobre isso. Desculpa, eu já deveria ter falado mais. Talvez gravar um vídeo só sobre isso. E aí, se ficar sem 40% da receita, cagou. Então, ter 40% em cima de uma empresa é um negócio complicado. Ah, a Globo ainda tá bem, tem 14 bi de caixa, deu acho que 838 milhões de lucro. Eu gravei um podcast sobre a Globo. Mas, e se ano que vem a maré virar? Ninguém achava que a Americanas ia quebrar. Quebrou do dia pra noite. Quer dizer, do dia pra noite em 20 anos, mas quebrar mesmo do dia pra noite. Então muita gente tem medo dessa concentração, tá?
Fique ligado nisso. Então tem essa questão, além desses 39% da Globo, tem 18% para a própria 20%, que é do fundo, e 12% para a Vitacom. Então 3 inquilinos aqui têm uma concentração muito grande. Os ativos são bacanas, são imóveis um pouquinho melhor, naquela laje comercial toda destruída, aquele prédio caindo aos pedaços, é um prédio melhorzinho. E conforme eu disse antes, ele vendeu parte do ativo. Vou acelerar para a gente acabar logo. Depois nós temos o HSML11, também conheço, analiso há um tempo. Ele é um fundo de shopping, possui quase 200 mil cotistas, 7 shoppings em 5 estados, olha que bacana. Está justamente no seu preço justo de uma vacância pequena, e tá pagando 0,83. Vocês estão vendo o que eu tô falando? Então, porra, no início do vídeo, eu falei sobre fundos que tem risco. Porra, você tem que analisar pra cacete pagando 0,60. Aí eu tenho aqui um fundo de shopping, 7 shoppings em 5 estados, não precisa entender muito, você tá ali, se quiser você pode visitar os shoppings, pagando 0,83, pagando 9,5 no último ano de dividendos líquido de imposto. Fora que o mercado pode melhorar, também pode piorar. Então, nessa coisa de escolha, porra, você tem que fazer uma escolha interessante. Dividendo, risco, administrador, gestor, já deu problema, não deu? Qualidade dos ativos. Porra, de repente o fundo tem 5 galpões logísticos. É pouco 5. Mas 5 a 30 quilômetros de São Paulo. Pô, legal. Se os inquilinos saírem, alguém vai querer entrar. Então, esse fundo, 7 shoppings, 5 estados, está pagando 0,83. Tem aqui a inadimplência, que às vezes oscila um pouquinho, mas não é nenhum absurdo. Como destaque, a gente pode ter toda a parte da distribuição das vendas. Então, apesar de serem poucos ativos, está bem distribuído aqui. Não tem, por exemplo, um shopping que pega tudo, entendeu? Isso seria um problema. E olhando o portfólio dos shoppings aqui, desses 7 shoppings, a gente percebe que também tem uma certa distribuição. Não está tudo em São Paulo, tá? Que isso aqui, nós temos alguns fundos assim, tudo em São Paulo. A última matéria que saiu falou que ele registrou um lucro de 13 milhões e um dividend yield, né, um dividendo aí de quase 10% no ano, o que é muito bacana, tá? Tem o varejo, que está indo de forma muito complicada, então é importante que eu fale isso. O varejo vem registrando uma queda, isso é um perigo para a gente, porque se o juro continua alto, o varejo sofre. Tem inflação dos alimentos, mas a renda do brasileiro está subindo um pouco e o desemprego vem caindo. Vem caindo desde 2018, não é de agora não. Então o varejo vai ficar ali cambaleando, mas esses shoppings se viram. Esses shoppings conseguem se virar se a gente tiver, por exemplo, uma crise de 1 ano ou 2. Depois nós temos o Tegar 11, estou quase acabando, é o TG Ativo Real. Lá atrás, há muito tempo, eu já falei desse fundo. Ele possui mais de 150 mil cotistas, portfólio com quase 200 ativos, está um pouco acima do seu preço justo. Pagou 1,06 de yield no último mês. Como destaque, a gente pode botar quase 15% nos últimos 12 meses. A quantidade de cotista e a liquidez média. Mas aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, porque são quase 200 ativos, mas tem muito loteamento, muita incorporação, multipropriedade. E aí, como é que fica essa questão desses ativos aqui que você não vai conseguir visitar? Eu vou até colocar alguns na tela aí, ó. Você tem desde loteamento até construção de prédio, até multipropriedade. Então, se a crise bater, será que esse tipo de ativo vai sobreviver? Será que o fundo vai ter uma dor de barriga? Entre esse aqui e o KNCR11. Ah, mas esse aqui paga 1,03, KNCR11 paga 0,90 e pouco. Mas em qual você vê um pouco mais de segurança? Então, eu não sei se eu estou disposto a abrir mão da segurança para ganhar 0,05. Às vezes, 0,5 aí a gente pensa. 0,05, não sei. Essas ponderações a gente tem que ver. Não estou falando mal do fundo. Ele pode estar, de repente, numa área um pouco mais de risco. Agora, você não queira comparar um loteamento, uma multipropriedade com um shopping construído que funciona há 20 anos e que você chega lá domingo e está lotado. Você concorda comigo? Essas análises a gente tem que estar sempre fazendo, tá? Então não é que o fundo seja ruim. E ele está aí, ele continua fazendo novos aportes. Se você quisesse montar uma carteirinha com esses fundos, lembrando que você teria uma baita diversificação, então eu peguei a lista do Santander, porque eu não sou analista, mas eles são, então só peguei a lista deles, e peguei um fundo de logística, um FOF, recebíveis, híbrido, laje, shopping e mais um híbrido. Praticamente todos esses fundos subiram acima de 10% no último ano, só 2 que não subiram, para vocês verem como o último ano foi muito bom para os FIIs. E se você quisesse montar essa carteira aqui, quanto custaria? Menos de R$500.
Então, meu filho, com menos de R$500, você monta uma carteira diversificada de FIIs. Não precisa ser essa carteira aqui, tomara que não seja, não me siga, só assista ao meu canal e tente pegar essas dicas de como analisar, de como entender, de olhar o mercado. Eu tô na economia há 25 anos, alguma coisa eu devo ter aprendido a fazer, tudo serve de exemplo, nem que seja de mau exemplo, entendeu? Então acho que dá pra gente pegar algumas coisas daqui, já olhei, tem um negocinho que eu gostei, não vou falar se é para aumentar a carteira do canal ou fazer um novo aporte, mas já sabe, se inscreva aqui para não perder os próximos vídeos e me diga nos comentários qual fundo não pode faltar em uma carteira. Coloque o seu fundo preferido, o mais citado. Produção, faz o seguinte, produção, me separa os 3 mais citados e a gente faz um vídeo sobre os 3. Fechou? Então se inscreva no canal, me diga aí o fundo que não pode faltar. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho até a próxima.